Boa tarde, galerinha do quinto ano. Vamos para a nossa aula de ciências. Nas aulas anteriores falamos sobre os alimentos, né? Transgênicos, convencionais, orgânicos. Falamos também sobre a camada a destruição da camada de ozônio, né? Da função da nossa camada protetora, dessa camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioletas, esses raios que em excesso pode causar o câncer de pele, não é mesmo? Vimos que o clorofluorcarbono destrói a camada de ozônio e que o lugar mais afetado por essa destruição é a Antártica, né? Os gelos estão, a geleira está descongelando, o nível do mar está subindo e as cidades litorâneas poderão desaparecer. É o resultado do efeito estufa que vem trazendo o aumento da temperatura no nosso planeta. Falamos sobre os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, tá bom? Gasolina, óleo diesel, que a queima desses combustíveis pode aumentar mais ainda o efeito estufa. E os dois principais gases do efeito estufa são quais? Gás carbônico e metano. Falamos sobre as chuvas ácidas, né, que destrói plantações, corrói monumentos. Foi isso mesmo? Aquelas chuvas ácidas que acontecem em locais que têm grande quantidade de indústria, onde o ar é muito poluído. Então, a gente deve cuidar do nosso planeta, tá bom? O que a gente puder fazer para não poluir, não jogar um papelzinho no chão. Eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta? Posso, então não vou utilizar meu carro, né, para jogar mais gás carbônico para a atmosfera. Então, a gente tem que pensar em atitudes boas que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais o nosso planeta. E hoje nós vamos falar sobre as camadas da atmosfera, tá bom? A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Então, vamos ler o nosso papelzinho, tá? O nosso texto que ficou já aí impresso para vocês lá na escola ou aqui também na plataforma disponível. Então, vamos ler sobre as camadas da atmosfera. O ar envolve toda a Terra e fica preso a ela pela força da gravidade, a mesma que nos prende à superfície terrestre, puxando-nos para baixo. Apesar de estar presente em diversos lugares da Terra, como entre os grãos de minerais do solo e misturada às águas dos mares e oceanos, a maior quantidade de ar fica na atmosfera, uma camada gasosa que envolve o nosso planeta, tá bom? Então, a atmosfera é a camada gasosa da Terra. Ela pode ser dividida em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos falar sobre todas, tá? Sobre as principais características de cada um. Troposfera é onde nós vivemos, tá bom? Camada que fica sobre a superfície da Terra. Nela vivemos e nela ocorrem também os fenômenos naturais, como chuva, vento, relâmpago, trovão. Nessa camada há grande quantidade de oxigênio e umidade. Então, não se esqueçam, nós vivemos na camada da atmosfera chamada troposfera. É a primeira de baixo para cima. Depois, a segunda, estratosfera. Nesta camada, a quantidade de oxigênio já é bem pequena. Praticamente não existe umidade. Consequentemente, não existem o quê? Nuvens e nem ocorre tempestade. Nela localiza-se a nossa famosa camada de ozônio. Então, a camada de ozônio fica lá na estratosfera, lá que tem a maior quantidade de ozônio, que funciona como uma espécie de filtro natural do planeta Terra,
protegendo-a dos raios ultravioletas. Já falamos, né, sobre ele. Aviões supersônicos, aqueles muito rápidos, e balões de medição climática podem chegar na estratosfera. Mesosfera. A mesosfera é a mais fria, é a camada mais fria. Ela é extremamente fria, pois não tem gases ou nuvens capazes de absorver a energia solar. A absorção da radiação solar é muito fraquinha. Então, a mesosfera é a camada mais fria. Termosfera é a camada atmosférica mais extensa, é a maior, tá bom? É uma camada que atinge altas temperaturas, é a mais quente, pois nela há oxigênio atômico, gás que absorve energia solar em grande quantidade. As temperaturas na termosfera podem atingir 1000 graus Celsius, muito quente. Essa camada é conhecida também como ionosfera. Então, a gente pode falar termosfera ou ionosfera, tá bom? É a mais quente. E por último vem a exosfera. É a camada que antecede o espaço sideral. Depois da exosfera, só o espaço. É também chamada de camada hidrogenada, pois nela predomina muito que hidrogênio, que é o gás mais leve que se conhece. Então, a nossa camada da atmosfera, eu falo que a gente pode fazer assim, ó, de baixo para cima, né? T é o nome das nossas camadas. Tente, mas é com M, tá bom? Troposfera, estratosfera, mesosfera. Vamos escrever. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Aonde nós vivemos? Troposfera. Aonde é que tem a camada de ozônio? Estratosfera. Aonde acontecem fenômenos naturais como chuva, vento, relâmpago? Troposfera. Qual é a camada que antecede o espaço? A última, exosfera. Qual é a camada que é mais quente? Termosfera. Qual a camada que é conhecida como ionosfera? Termosfera. Qual é a mais fria? Mesosfera. Também não tem nuvens aqui na mesosfera, não tem. E qual é a camada que a gente chama de camada hidrogenada? Exosfera, porque nessa camada existe muito hidrogênio, que é o gás mais leve que se conhece, tá bom? Então, e essa camada aqui, a termosfera, é a maior de todas, a mais extensa. Então, essas são as nossas, camadas da atmosfera. Não se esquecendo que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Aqui está a Terra e aqui tem uma camada de ar que envolve a Terra, que a gente chama de atmosfera. Eu adoro a Luna, né, gente? Luna e ciências, ó, show da Luna. Eu vou ver se eu baixo para vocês e boto no finalzinho do vídeo. Ela fala sobre as camadas da atmosfera num vídeo dela. Eu vou tentar procurar para vocês. E aí eu boto no finalzinho se eu conseguir achar, tá bom? Que a Luna, ela é demais, gente. Ela fala de tudo de ciências e tudo explicadinho. Quem puder, ó, assista os episódios do Show da Luna, nossa cientista, tá bom? Então, ficamos por aqui com as nossas camadas da atmosfera, com a nossa revisão, né, das folhinhas que nós já falamos sobre ciências.
Então, façam os exercícios, vamos tirar nossas dúvidas quando a gente entrar no Meet. Se vocês não conseguirem fazer algum exercício, algum número, pode entrar em contato, pula, para quando a gente entrar no Meet, a gente esclarecer essas dúvidas, tá bom? Então, fiquem com Deus, tá bom? Até semana que vem, tá bom? E um grande beijo para vocês. A Terra é igual a gente nesse sentido. Ela tem várias camadas, mas não são camadas de roupa, são camadas de ar. Elas protegem o nosso planeta, filtrando os raios ultravioletas e mantendo o equilíbrio térmico, e protegendo contra o impacto de meteoros. Como você pode ver, existem muitas camadas. Elas são conhecidas como camadas da atmosfera. Cada uma tem um nome específico e uma função. Elas têm uns nomes bem estranhos. Para descobrirmos o que cada uma faz, precisamos pegar o nosso foguete. A primeira camada é a troposfera, e ela está cheia de oxigênio, o que achamos no ar em que respiramos. Sem o oxigênio, nós não podemos viver, e é por isso que não podemos viver nos outros planetas do Sistema Solar, já que não existe oxigênio suficiente ou ele está misturado a outros gases. É na troposfera que acontecem as chuvas e os relâmpagos. Os aviões também voam nessa camada. A camada acima da troposfera é a estratosfera. Encontramos aqui a camada de ozônio, muito importante porque nos protege da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Sem essa camada, nós teríamos mais câncer de pele. O processo de fotossíntese das plantas seria afetado. Muitas mutações genéticas nos animais e nos seres humanos seriam causadas. A terceira camada é a mesosfera. Muito frio aqui, hein? Essa camada nos protege dos meteoros. Se houver algum meteoro em nossa direção, quando ele chega a essa camada, ele explode. A quarta camada é a termosfera, que tem uma camada dentro chamada ionosfera. Nós a usamos na comunicação. Através dela, conseguimos o sinal da televisão e do rádio. A voz que ouvimos no rádio primeiro sai da estação de rádio e vai até essa camada, até chegar à nossa localização. Essa camada é muito quente. A exosfera é onde ficam os satélites.